Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá pessoal, bom dia e bem-vindos de volta. Eu queria fazer algumas recapitulações antes de falar da agenda, porque eu achei a semana que passou bastante didática, vamos dizer assim. Já deixei claro mais de uma vez aqui para vocês essa minha leitura benigna para o cenário externo. Aliás, até sobre isso eu te convido a ouvir o Economês, que é o nosso relatório mensal e que sai hoje à tarde falando mais sobre isso. Bom, mas voltando, já me perguntaram então se essa minha leitura positiva do cenário externo não deveria se traduzir num dólar mais baixo, especialmente contra o real, que é uma moeda cíclica, então ela deveria ir bem quando os riscos externos são supostamente tranquilos. Geralmente isso é verdade sim. Só que para mim o contexto atual, na verdade, ele é favorável para o que eu tenho chamado aí de ativos que são denominados em dólares de modo geral. Não acho que essa conjuntura favorável deveria se traduzir em dólar fraco, basicamente porque a economia americana segue tendo um desempenho superior ao resto do mundo, certo? A perspectiva de cortes de juros por parte do Fed também não muda essa minha leitura, porque o mundo vai vir junto nesses cortes. E hoje voltou também a ficar claro que o Fed não tem nenhuma pressa para começar isso, né? Essencialmente, o que a gente está vendo, então, lá nos Estados Unidos é uma atividade que surpreende recorrentemente e positivamente, uma inflação que está em patamar razoável, o que é positivo, e também resultados das empresas que parecem estar bem posicionadas aí para aumentar os seus lucros. O consenso, por exemplo, tem um crescimento projetado de quase 10% dos lucros das empresas que estão ali no SP 500. No caso do Brasil, acho que um ponto extra que está pegando negativamente é China. A economia chinesa até parece melhor do que os mercados chineses estão se comportando, mas os ativos lá parecem sofrer com dois fatores aí na minha cabeça. Evergrande, ainda, um certo rescaldo da ingerência do governo em vários setores nos últimos anos, e agora, de novo, o Trump. E isso tudo aí é vento contrário para os emergentes, porque pega a China. Depois que um tribunal ali em Hong Kong decidiu pela liquidação da Evergrande, ainda existe um debate sobre como as autoridades chinesas vão realizar isso. Eu também tenho escutado bastante de um monte de gestor brasileiro falando que investir na China atualmente está exigindo mais coragem e ousadia. Além disso, essa possível volta do Trump impacta até mais os mercados lá chineses do que as relações tensas com Taiwan, por exemplo. Vejam que não foi a eleição em Taiwan que se deu agora, no meio de janeiro, que causou o primeiro impacto negativo nas ações chinesas esse ano, que estão caindo ali perto dos 8%. Os dias seguintes dessa eleição foram até tranquilos. Só que os resultados fortes do Trump nas primárias de Iowa, por exemplo, que foi pouco depois da eleição, aí sim foi um gatilho forte, né, uma queda um pouco mais clara das bolsas chinesas. No ano, as moedas emergentes, então, perdem 5%, as bolsas emergentes perdem 4%, as commodities perdem 2%, sendo 6% só queda de minério e 8% para soja. Ou seja, tem muito de China aqui, tem muito de Estados Unidos forte, porque veja que o SP 500 sobe 4%. Eu acho, inclusive, que o nosso real só não perde mais do que as economias pares, porque a gente tem petróleo, né? A gente é produtor de petróleo agora importante, e o petróleo está no 0-0 no ano, graças aos riscos geopolíticos. Enfim, junta tudo isso aí, eu gosto de ativos que se beneficiem de um Estados Unidos forte e que não sofram com o vai e vem, que eu acho que vai ser essa visão sobre China, especialmente com a eleição americana e as várias outras coisas que tem pegado por lá. Para terminar, então, falando aí rápido de alguns destaques da agenda econômica, para guardar um pouquinho para a semana, aqui ela vai ser marcada primeiro pela ata da última reunião do Copom. Teve pouca novidade no comunicado da semana passada, né? Então vamos ver se a ata traz alguma emoção. Acho difícil. Outro destaque por aqui é o IPCA de janeiro. A dinâmica benigna da nossa inflação deve continuar, mesmo com os efeitos altistas do El Niño que devem aparecer aí nos alimentos. A gente tem 0,34% nesse IPCA de janeiro, em linha aí com o consenso. Olhando para frente, essas pressões dos alimentos devem perder fôlego, porque a gente já está vendo deflação nos preços agropecuários no atacado, nos IGPs que já estão saindo. Agora, do lado da atividade brasileira, o IBGE divulga tanto as vendas no varejo, como os números do setor de serviços, os dois aí referentes a dezembro. E, de modo geral, a economia brasileira, então, fechou 2023 com um desempenho melhor do que a gente antecipava antes, consistente com o avanço do PIB de 3% no ano passado. E lá fora, a atenção segue no entorno do caminho dos juros nos Estados Unidos. Vários diretores do Fed discursam nos próximos dias e devem ajudar a moldar a visão do mercado que, de qualquer forma, tomou doses de realidade na semana passada e empurrou o primeiro corte do Fed lá para maio. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay.
Uma análise das principais informações que impactam os mercados. A economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.